Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, nós lemos assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Nós acabamos de ler aqui um trecho do livro de Provérbios, um livro escrito por Salomão, um livro conhecido como livro de sabedoria. E o tema é como alcançar, como realizar, como conseguir os seus sonhos, como conseguir finalizar, chegar e, mais importante também, manter os nossos sonhos, os nossos planos. Nós lemos aqui no versículo 1, do homem são as preparações do coração. Então, para que a gente consiga chegar aonde nós queremos, onde nós almejamos, a primeira coisa que temos que fazer é preparar o nosso coração. Do homem são as preparações do coração. Então, a preparar o nosso coração, isso cabe a nós. Tá? Não cabe a Deus, não cabe ao vizinho, não cabe a ninguém, cabe a nós mesmos. E parte dessa preparação é deixar que Deus coloque em nosso coração o sonho que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem um sonho, um plano, uma vontade para cada um de nós. E Ele quer que nós saibamos e consigamos esse sonho, esse plano, essa vontade. Então, a primeira coisa para conseguir alcançar nossos sonhos é justamente preparar. Nós prepararmos nosso coração ao ponto de deixar que Deus coloque, revele, mostre o sonho que Ele tem, a vontade que Ele tem, que é perfeita, agradável e maravilhosa para as nossas vidas. Aí na segunda parte, versículo 2, vou voltar para o versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então é Deus que vai dar a resposta, o desfecho vem de Deus, mas nós temos que nos preparar para Deus fazer a obra. Versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Então, para a gente chegar lá, alcançar os nossos planos, os planos que Deus tem para nós temos que nos preparar e temos que caminhar nos caminhos corretos. O problema é que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Esse é o grande problema. Para o homem, tudo que a gente faz, as decisões que tomamos, o modo que pensamos, o modo que caminhamos, para nós, para a gente, é puro, é certo. Mas aí termina, mas o Senhor pesa o espírito. Nós temos que fazer os nossos planos, mas deixando que Deus pese, decida, que Ele meça, que Ele afira. Como que Deus faz isso? Bom, Ele nos dá a sua palavra. Então nós podemos pesar, medir, deixar que Deus dê a resposta aos nossos caminhos, estabelecer e direcionar os nossos caminhos, nos baseando aonde? Na palavra de Deus. Então, nós temos que preparar nosso coração, devemos caminhar corretamente de acordo com a palavra de Deus. Mas aí no versículo 3, mostra uma outra coisa muito importante também, que é o que eu vou falar esta manhã. Quero falar sobre a confiança dos homens. Versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Mesmo quando e mesmo se nós alcançarmos os nossos sonhos, mesmo que a gente chegue aonde Deus quer que nós estejamos, e veja bem, a grande maioria das pessoas no mundo nunca conhecem o plano de Deus para eles e muito menos alcançam. Mas mesmo os que conhecem, mesmo os que alcançam, não quer dizer que aquele sonho vai durar. Veja bem, a maioria nem conhece e nunca chega. Mas mesmo os que chegam, não significa que o sonho vai ser mantido, que o sonho vai ser duradouro, que o sonho não vai ser longevo. Pode ser que chegue lá e acabe logo. Muitos exemplos que podemos ver disso. Casamento. Hoje em dia, estatisticamente, a maioria dos casamentos termina. Você conhece alguém que quando casou, tinha em mente terminar o casamento? Não, ninguém tem esse plano, ninguém tem esse sonho. O que acontece então quando a gente alcança um sonho e ele desmorona? O que acontece, o que vai determinar o que acontece, é justamente aonde colocamos a nossa
confiança. Nós temos que colocar confiança em Deus para descobrir o que Deus quer para a gente, confiar em Deus para levar-nos até onde Ele quer para a gente, mas também para nos manter lá, para manter aquele sonho vivo. Então isso vai definir a confiança. A palavra confiança diz tudo. Confiança, ela vem de com fé. Então, a nossa fé, em que nós estamos colocando nossa fé, em que nós estamos confiando. E quando nós colocamos a fé em alguma coisa, aquilo vai ter um efeito, aquilo vai ter uma consequência em nossas vidas. Se nós confiamos em Deus, nós vamos deixar que Deus reja e controle e direcione nossas vidas. Se nós confiamos em nós mesmos, aí nós vamos decidir. E o grande problema é esse. Nós vimos no versículo 2 que todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. Então, se eu acho que o meu caminho é puro, eu vou confiar em quem? Nos meus caminhos. Na minha sabedoria, na minha decisão, na minha perspectiva, nos meus contatos, nas minhas habilidades, na minha força, no meu poder, no meu talento, tudo vamos confiar em nós mesmos. Isso não é ter confiança em Deus. Então, a confiança, onde colocamos nossa confiança, vai determinar. Confia ao Senhor as tuas obras. E os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, não só se perde o sonho, mas também se perde, por exemplo, comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é algo que nós chegamos lá e aí fica o resto da vida agora. Não, a comunhão com Deus tem que ser mantida. Há um custo para obtê-la e há um custo para mantê-la. Nós podemos perder comunhão, nós podemos perder posição, nós podemos perder sabedoria. Quer um exemplo de sabedoria? Salomão era o homem mais sábio do mundo, não era? A Bíblia fala? Pois é. Mas ele não manteve a sabedoria. Por quê? Porque ele casou com mulheres estranhas, mulheres que não eram do povo de Deus, que Deus falou que não deveriam fazer. Não só ele casou com mulheres, ele casou com 1000. Ele teve 1000 mulheres, entre mulheres e concubinas, 1000. Muitas delas de povos pagãos, muitas delas que tinham deuses pagãos. O que foi que aconteceu? Elas influenciaram o coração de Salomão e Salomão fez tolices. Eu não sei se você sabe disso, mas se você ler a história da vida de Salomão, Salomão chegou ao ponto de sacrificar seus filhos, não todos, mas alguns dos seus filhos, para deuses pagãos. A verdade, ele tinha muitos filhos, tinha 1000 mulheres e vai ter muitos filhos. Mas muitas de suas mulheres, elas adoravam deuses pagãos que exigiam sacrifício humano. E ele construiu, financiou templos para deuses pagãos. E muitos dos seus filhos foram oferecidos a deuses pagãos. Como que pode o homem mais sábio do mundo, o homem elogiado por Deus, o homem abençoado por Deus, como que ele chega a tal ponto? Ele perdeu a sabedoria dele. Por quê? Se meteu com pessoas que não deveriam ter se metido, se misturou com pessoas que não deveriam ter se metido. Então ele tinha sabedoria, mas perdeu. Salomão, no rei de Salomão, Israel foi exaltada como um dos mais magníficos e maravilhosos reinados e reis de toda aquela região, talvez de todo o mundo. A rainha de Sebá, da Etiópia, ela foi visitá-lo porque ela ouviu falar da fama, da glória e do esplendor de Salomão e o seu reino, a sua corte. Ela saiu lá da África e foi até Israel e conheceu, e ela disse, a metade, não me contaram a metade, ela ficou maravilhada. A metade, me contaram, mas vim aqui, não contaram nem a metade do que é esse reino. Depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2. Devido às suas ações e de seus filhos. Davi, no começo do seu reino, muitas vitórias, muitas conquistas, no final do seu reino, nem tanto. O que acontece é que nós podemos perder nossos sonhos, podemos perder posição, podemos perder comunhão com Deus, podemos perder sabedoria. Então vamos ver hoje o que nós podemos aprender em relação à confiança do homem. Versículo que nós vemos agora. Confia ao Senhor as tuas obras. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem ou o que é a rocha na sua vida? Ao que ou a quem você corre quando a coisa aperta? Quando chega na hora H, quando chega na questão, quando chega na situação, quando chega no fundo do poço, a quem você recorre? A quem você corre? A quem você confia? Aqui está dizendo que devemos confiar ao Senhor. Veja só, devemos confiar no Senhor? Sim, mas não é o que está dizendo.
Temos que ter muito cuidado ao ler a Bíblia para ler o que a Bíblia está falando. Está dizendo, confia ao Senhor, confia para o Senhor as tuas obras. Ah, pastor, então não devemos confiar no Senhor? Claro que devemos. Existem muitos lugares na Bíblia que falam que devemos confiar no Senhor, mas no versículo 3 não é isso que está falando. Confia ao Senhor. O quê? As tuas obras. As coisas que nós fazemos devem ser feitas baseadas na palavra de Deus. Assim que se confia a Ele. Eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou fazer isso do jeito dele. Eu vou confiar a Ele como eu vou decidir, como eu vou caminhar, como eu vou agir, como eu vou fazer. Então, confiar ao Senhor. Você faz do jeito que Deus manda e você confia a Deus dar a resposta. Isso quer dizer confiar ao Senhor. O oposto é a gente confiar a nós mesmos. Não, eu vou fazer isso porque eu quero, eu vou fazer isso porque eu acho que é certo, eu vou fazer isso porque eu prefiro, eu vou fazer isso porque fulano mandou, eu vou fazer isso porque eu vi na televisão, eu vou fazer isso porque eu li no... Bom, quer confiar em você mesmo, na televisão, no rádio, no jornal, num livro qualquer, a escolha é nossa. Porém, aqui fala, confia ao Senhor. Como Deus faria, o que Deus agiria. Tudo aquilo que desvia, tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que nos coloca na direção errada é justamente o que vai nos levar a confiar em outra coisa ou outra pessoa. E a melhor coisa que podemos fazer é confiar no Senhor e confiar nossas obras ao Senhor. Não é só o que nós fazemos, mas como nós fazemos. Não é só uma frase bonitinha de efeito que a gente vê às vezes no paralama de um caminhão, né? Confia ao Senhor, confia. Mas é literal e é real, e é algo muito prático que podemos fazer. O caminho de Deus, ele é perfeito. O caminho de Deus, ele é seguro. O lugar mais seguro que nós podemos andar, caminhar, é no caminho de Deus. Por isso devemos confiar nele. E a gente encontra esse caminho na sua palavra. Eu vou ler aqui rapidamente, 2 Samuel 22, versículo 31, que diz, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Então veja bem, os caminhos de Deus é perfeito e a sua palavra é refinada. Aqui está juntando a palavra de Deus e o caminho de Deus. Por quê? Porque você não pode andar no caminho de Deus fora da palavra de Deus. Então fala aqui que ela é perfeito e é refinada. Quer dizer refinada? Ela é provada, ela é purificada, é perfeita. Perfeita. E é um escudo a todos os que nele confiam. Se nós não confiamos em Deus, nós temos o que agora há pouco, confia ao Senhor suas obras. Se nós não confiamos em Deus, aquele escudo não serve. A sua palavra refinada é escudo para todos os que nele confiam. Se eu não confio em Deus, eu não vou confiar na sua palavra. E, portanto, esse escudo, eu não vou ter esse escudo. Ele é um escudo para quem confia. Porque quem não confia, não faz o que está escrito aqui nesses livros. Quem não confia, não vai ter o escudo, porque simplesmente não vai fazer, não vai estar nos caminhos do Senhor, não vai estar confiando ao Senhor as suas obras. Tudo que ele faz vai ser confiado a Deus. Eu vou fazer o que agrada a Deus, não o que me agrada. Eu vou fazer o que é certo perante Deus, não o que eu acho ou disseram que é certo. Eu vou checar e comparar com a palavra de Deus. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Mais uma vez, ela é pura e é escudo para quem confia nele. Quem não confia em Deus, então a palavra dele não é escudo. Escudo é um implemento de defesa. Escudo você segura para se proteger. Então, se nós caminharmos o caminho de Deus, é o lugar mais seguro que tem. Porque estamos atrás do escudo de Deus, que é a sua palavra. Confiar em Deus e temer a Deus são coisas que andam juntas. Você não pode confiar em Deus e não temê-lo. Você não pode temer a Deus, mas não confiar nele. Tem muita gente que acha que confia e teme Deus, mas a verdade é que eles não temem nem confiam em Deus. E o que vai mostrar isso é justamente o caminho que a pessoa caminha. Em quem ela está confiando suas obras. O Salmo 31, versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Você vê aqui como ele colocou aos que te temem,
aos que em ti confiam. Sim, pastor, o que tem os que temem e os que confiam? Quão grande é a tua bondade, de Deus, que guardaste. Deus guarda, Ele reserva uma bondade. A verdade é que Deus é bom para todo mundo. Deus é bom para o ateu, Deus é bom para a pessoa que não quer saber de Deus, Deus é bom para todo mundo, porque Deus é bom. Mas aqui fala que Ele, quão grande é a tua bondade que guardaste. Deus reservou. Deus reservou uma bondade extra. Para quem? Para os que o temem e os que confiam nele. Nós temos uma dose extra de bondade na presença dos filhos dos homens. Quando os filhos dos homens, ou seja, as outras pessoas, nos vê temendo e confiando em Deus, é o nosso testemunho. E Deus reserva bondade extra. Uma dose extra de bondade. Quando nós confiamos em Deus, nós temos paz e nós temos estabilidade, apesar de tudo. Nós lemos o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte de Sião é um dos maiores montes daquela região. Nada abala o monte Sião. Nada abala o monte Sião. Ele está lá até hoje. Estava lá no tempo de Cristo, está lá até hoje. Por quê? Nada abala. Então, quem confia em Deus, ele tem paz, ele tem estabilidade. Nós lemos o versículo 3, de Provérbios 16. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que é pensamento estabelecido? A sua mente não vai estar assim, ó. Sua mente vai estar estabelecida, você vai ter paz. Você vai ter tranquilidade, você vai ter segurança. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala. Quem tem uma mente estabelecida não se abala. Tem gente que com cada dia muda de ideia. Eu vou fazer isso. Não, vou fazer aquilo. Não, vai ser assim. Não, vai ser assado. Não, eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer agora. Eles não sabem esperar. Eles não sabem aguardar em Deus. Deus, você tem 2 minutos para me responder. Depois disso, eu vou fazer do meu jeito. Quer viver assim? Viva. Mas te garanto uma coisa, só vai dar cabeçada. Não tem paz, não tem estabilidade, é constantemente abalado. E o motivo é porque não está confiando ao Senhor. Anos atrás, tive uma oferta muito séria de uma igreja, uma organização nos Estados Unidos, que não, estavam me convidando porque queriam, né? Mas me convidou para sair do Brasil, se mudar para os Estados Unidos, voltar para lá e ser o diretor de uma agência, blá, 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 não interessa. A minha primeira resposta, minha primeira instinto foi dizer, não tenho interesse. E realmente eu não tinha e não tenho. Mas sabe o que eu falei para eles? Eu falei assim, deixa eu pensar, deixa eu orar. Eu não queria ir e não quero. Mas eu não disse, não. Eu falei, não, deixa eu orar. Deixa eu ver o que Deus quer. Deixa eu pensar sobre isso. E eu pensei. E eu orei. E eu coloquei algumas condições para Deus. Eu falei, Deus, se isso é a tua vontade, então tem que acontecer assim, assim e assim. Uma das coisas foi, eu não vou sair de Maceió até que Deus mande um substituto correto, adequado para as igrejas aqui. Se não mandar, eu não vou. Então eu não dei minha resposta imediatamente. Nem sim e nem não. Eu não fiz, eu vou, tchau, fazer as malas. Eu não fiz isso. E nem falei, não esquece nunca. Sabe por quê? Eu quero confiar minhas obras ao Senhor. Eu quero que Deus decida se eu vá ou se eu fique. Eu não queria ir, mas eu não disse não. Eu falei, eu vou pensar. E ficou aberta essa possibilidade. E passaram-se meses. Minha mente nunca mudou. E Deus não mostrou nada. Deus não abriu porta nenhuma. Deus não deu sinal nenhum. E finalmente eu respondi. Eu falei, não, eu não vou. Alguns meses depois, coincidencialmente, eu estava lá nos Estados Unidos. Fizeram de novo a mesma. Pensou bem. Quer não? Eu falei, olha, está decidido. Não, não quero. Ou melhor, Deus não quer. Mas tem gente que dá resposta logo. Sabe o que é isso? É uma mente que não está estabelecida, não está em paz. É uma mente abalada. Qualquer coisinha, vou, não vou, fico, não fico. Qualquer ocorrência na vida deles, eles logo perdem a paz. Calma, gente. Vamos ter calma. Sabe como ter calma? Confiando ao Senhor as nossas obras. Deixa que Deus decida.
E Deus decide. Ele é o nosso escudo, ele traz paz, traz proteção e traz segurança. Mas quando colocamos nossa fé em outro lugar, mesmo depois que alcançamos o nosso destino, as coisas desandam. As coisas que nós fazíamos, que nos colocaram lá, vão deixar de acontecer, o que vai nos tirar de lá. As condições que contribuíram para que aquele sonho se concretizasse não vão existir mais. E, consequentemente, o sonho não vai durar. Então, a confiança do homem tem que ser em Deus. Olha ainda no versículo 3, confia no Senhor as tuas obras. Como falamos, confiar vem de fé. Fé gera obras. Fé gera uma consequência, um efeito. O que Tiago fala quando fala que fé sem obras é morta, é justamente isso. Uma fé que não gera um resultado, uma consequência, obras, uma mudança, alguma coisa, uma fé morta. Não serve para nada, não tem valor nenhum. Não é fé. Fé sem obras é morta. Porque uma fé de verdade vai ter um resultado, vai ter um fruto, vai ter uma obra, vai ter alguma coisa, vai ter o que mostrar. Então, alguém pode falar que tem toda a fé do mundo, mas se aquilo não muda nada, não tem resultado nenhum, então você não tem fé. Sua fé ela é morta, não serve lá de muita coisa. Então, as nossas obras são a reflexão da imagem da nossa fé. Ninguém vê fé. Ninguém fala, está aqui 1 quilo de fé, está aqui um balde de fé, um copo de fé, está aqui um caminhão de fé. Fé não é concreto, é abstrato. Ninguém pode ver fé. Por isso que é muito fácil ser enganado. Alguém fala, eu tenho muita fé. O fulano falou que tem muita fé. Uhum. Qual o tamanho da sua fé? Não, assim, dá para encher uma caçamba. Ah, é? Ah, tá. A nossa fé vai ser vista pelas nossas obras, nossas decisões, nossas direções. Tudo isso é um reflexo. É justamente confiar ao Senhor as nossas obras. Colocar em andamento. Não é confiar em Deus e ficar assim. A única fé que é cruzar os braços e ficar assim é a fé da nossa salvação. Porque a obra da nossa salvação não é nossa, é de Jesus na cruz. Então, essa fé, você ouviu o Evangelho, você entendeu o Evangelho, você viu como pecador, sem ter como se salvar, não adianta as boas obras, não adianta batismo, não adianta membresia de igreja, nada disso adianta. Você percebe, se não for o que Cristo fez, se não for a obra de Cristo, eu estou perdido, condenado ao inferno. E o dia que você entende isso e você confia nele, acabou. Se você é salvo, nasceu de novo, você não tem que fazer mais nada para a salvação. Tudo mais na vida do crente depende de nós. A nossa sabedoria, nós temos que buscá-la, nós temos que orar por ela, pedir, zelar por ela, guardar o coração. Quem faz isso? Nós. Comunhão com Deus, cabe a nós. A Bíblia fala, lemos recentemente, fala, deixai o imundo. Que comunhão tem o cristão com Belial, ou com o injusto, ou com injustiça, ou com o mundano? Então, há o que quer comunhão com Deus? Há um preço a ser pago. Quer sabedoria? Há um preço a ser pago. Quer bênçãos? Há um preço a ser pago. A única salvação que é para cruzar os braços, a única fé que é para cruzar os braços é a fé da salvação. Foi salvo, acabou. Uma vez salvo, sempre salvo. Não se perde, não se merece, não se mantém. Jesus falou, vocês estão na minha mão e a minha mão está na mão de Deus. E meu Pai é maior do que todos, ninguém tirará delas. Então, a nossa segurança, a salvação está baseada na obra de Cristo, não em nossa obra. Mas tudo mais em nossas vidas, as bênçãos, sabedoria, comunhão, direção, tudo depende das nossas obras. Confia o Senhor nas tuas obras. O mais triste é que nas igrejas por aí, é triste dizer isso, uma coisa tão óbvia. Eles mudam isso, gente. Eles dizem que a salvação você tem que correr atrás. A salvação você tem que ser batizado, tem que ir para a igreja, tem que parar com aquilo, começar aquilo. Eles colocam a salvação dependendo das nossas obras. E as bênçãos de Deus é só pedir e acreditar.
Eu creio, já vi isso? Eu creio. Grande coisa você crer. É importante crer? É, mas se você crer o quê? Ter fé? Então faça o que for preciso. Então, muita gente muda. Eles colocam a comunhão, a bênção, a sabedoria, como simplesmente pedir e ficar esperando. E sabe uma coisa? Nunca vem. Não de Deus. Que Deus fala, confia ao Senhor as tuas obras. Há um preço a ser pago, gente. A fé tem que ter efeito, tem que produzir alguma coisa. Não para salvação. Salvação é de graça. Salvação não. A gente não tem que fazer nada, só mesmo acreditar e receber. Acabou-se. É muito triste quando eu vejo igrejas e pessoas pensando que tem que trabalhar, conquistar, manter, perseverar, evangelizando para as pessoas. Se você morrer hoje, 100% você vai para o céu? Tenho, se eu perseverar. Então quem está lhe salvando é Jesus e você, né? Você tem que perseverar, se não perseverar não vai para o céu, então o que é isso? É colocar obras no meio. Ah, vou porque eu fui batizado. Outra complicação, batismo não salva ninguém, nem mantém ninguém salvo. Entendeu como mudaram? Eles mudaram. Eles colocam a confiança em si mesmo, para a salvação, e todas as outras coisas querem confiar em Deus naquela confiança de fazer assim, ó, ficar esperando. Nossas obras, nossa vida, nossas decisões, nossas ações devem todas refletirem Deus. Isso que é confia ao Senhor as tuas obras. E quando fazemos assim, nós estamos confiando nele e não em nós mesmos. Última observação hoje, ainda no versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Existe um elo entre paz, já mencionei, vou falar um pouquinho mais a respeito. Existe um elo entre paz e confiança, confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos ter perfeita paz. Quando confiamos em nós mesmos, ou em outra pessoa, em promessas, em qualquer outra coisa, promessas falsas, não de Deus, nós não temos paz. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Uma mente sã, paz, uma mente estável. Sabe que hoje em dia existe no mundo inteiro uma verdadeira pandemia, epidemia, qualquer mia que você queira inventar, sabe de quê? Depressão. É a doença que mais se espalha e aumenta no mundo. São vários motivos. Existem vários motivos. Existem vários tipos de depressão. Depressão mental, física e espiritual. Mas todas se manifestam da mesma forma. Então é difícil você saber. Então quando você aborda a depressão, você tem que abordar todos os três aspectos. Não adianta tratar só uma coisa. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja só. Confia em Deus, nós temos a mente firme em Deus. Por quê? Porque nós estamos confiando nele. E fala que Deus vai preservar em paz. Deus, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Quer ter uma mente firme em Deus? Confie nele. Quem confia nele, Deus vai estabelecer, Deus vai conservar, Deus vai manter a nossa paz. Quando nós não temos paz, sabe o que acontece? Os nossos pensamentos, a nossa mente, ela viaja. Como assim? Hoje você está, não, eu vou confiar em Deus. Domingo, vou confiar em Deus. Segunda, você já começa a não confiar tanto em Deus. Terça, está confiando em outra coisa, e assim vai, sua mente viaja. Aí quando chega, talvez o outro domingo, aí você volta a confiar em Deus. Mas você está vendo o que está acontecendo? Você vai e você volta. A mente viaja. Você não tem aquela persistência. Por quê? Porque você não tem paz. Sua mente não está firme em Deus, porque você não está confiando em Deus. Você está confiando em outra coisa. E essa outra coisa muda, porque não é perfeita, não é eterna, como Deus é perfeito e eterno. Aí você confia, você vai e vem. Você está constantemente assim, ó, esquerda, direita, sobe, desce, entra e sai. E passa a vida inteira nisso. Parece galinha que cortou a cabeça, andando em círculos. É exatamente isso, não tem. Uma galinha
com a tua cabeça ela não vai andar em uma linha reta, ela sai. Pois é, tem muito crente que é assim, é um crente de cabeça, galinha sem cabeça. Uma hora está aqui, uma está ali, está forte, está fraco, lê a Bíblia, não é a Bíblia, vai para a igreja, não é na igreja, louva a Deus, não louva a Deus. Por quê? Porque a mente não está fixa, não está firme em Deus, porque não confia nele. Fazemos todo tipo de manobra mental para justificar nossos pensamentos. Eu sei que isso não é a melhor coisa para fazer, mas aí você começa a inventar cada conversa. Fazer cada marabalismo na sua mente para justificar aquela bobagem que você vai fazer. Por quê? Porque você não está mais confiando em Deus. Quando você confia em Deus, você não precisa justificar nada. Eu vou fazer assim, assado, acabou-se. Os que esperam no Senhor, eu vou esperar em Deus. Mais que 5 minutos. Eu vou confiar em Deus. As pessoas deixam de esperar no Senhor quando deixam de confiar no Senhor. E deixam de confiar no Senhor porque as suas mentes não estão estabelecidas nele. Porque eles não têm paz, estão sempre aperreados, preocupados com alguma coisa. E aí, aí não tem que aguente. E aí aquele sonho fica cada vez mais distante. Deus colocou o sonho, Deus quer colocar o sonho, e Ele quer que você confie em seu caminho nele para chegar lá. E não falar, bom, Deus quer que eu vá para lá, eu vou. Aí eu vou fazer assim, ó. Aí você vai fazer o seu próprio caminho. Não faça isso. Temos total liberdade de fazer. Quer fazer, faça. Não é Deus, nem o pastor, nem ninguém, nem seu pai, sua mãe, seu esposo, ninguém vai impedir você. Cada um vai fazer o que quer. Agora, os que confiam no Senhor terão, como diz aqui, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Cada vez mais, quando não temos paz, cada vez mais, nossa confiança fica mais longe de Deus, ficamos mais longe do nosso destino. Um versículo muito parecido com o que nós lemos aqui. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Provérbios 16, 25. Alguns versículos depois, fala assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A palavra-chave aqui, uma delas é o fim do caminho. Parece certo, há um caminho que parece direito ao homem. O problema é que o homem, nós somos limitados, nós não vemos o fim. Nós só vemos o hoje, o amanhã, o semana que vem. E olha lá, o semana que vem. Nós não vemos o fim. Então, a curto prazo, parece correto. Parece o certo. A curto prazo. Mas o fim são caminhos da morte. Não quer dizer caminho de morte fisicamente, mas pode ser. Não é morte espiritual, mas pode ser. Mas é morte, ou seja, o seu sonho vai morrer. O lugar que você queria chegar, aquela paz que nós tanto almejamos, e convenhamos, tudo na vida do ser humano, de todo ser humano na face da terra, nós almejamos paz. Esse é o final, é o destino final que todo mundo, é a grande cenoura dourada que todo mundo quer. É paz. Só que tem gente que acha que paz quer dizer ter um monte de dinheiro no banco. Gente, se dinheiro trouxesse paz, por que tem gente rica que quer ser mais rica? Porque tem bilionário que quer ficar mais bilionário ainda. É tanto dinheiro que não, ele e toda a família durante 1000 anos não conseguem gastar tudo, mas quer mais. Porque dinheiro não traz paz, gente. Mas eles acham que tem. Gente que paz é conseguir um diploma, conseguir um emprego, passar no concurso, passar na faculdade, comprar uma casa, carro, lancha, barco, jet ski. Quando eu conseguir isso, e não tem. Eles buscam, está todo mundo buscando paz. Ah, quando eu casar eu vou ter paz. Lei do engano, lei do engano. Ai, quando eu tiver um filho eu vou ter paz. Depois de 18, 19 anos talvez. O mundo inteiro corre atrás de paz. E a única fonte de paz verdadeira, duradoura, é Deus. É Deus. E a primeira coisa que a pessoa joga pela janela é Deus, sua palavra, a sabedoria de Deus, os caminhos de Deus. A primeira coisa que vai pela janela é as coisas de Deus. E Deus é a única fonte, é o único caminho
da paz. Não é à toa que Jesus é chamado do príncipe da paz. E aqui nós lemos sobre paz. Como Deus quer dar paz. Tu conservarás em paz. Não só você vai ter paz, a sua paz vai ser conservada. Vai nos conservar em paz. Aquele cuja mente está firme em ti. Como que eu posso ter minha mente firme em ti? Porque ele confia em ti. Então, onde é que está a nossa confiança? Em que estamos confiando? Eu não sei qual o mais trágico, eu não sei qual o mais triste. Alguém que nunca alcançou o seu sonho, o plano que Deus tinha, ou alguém que alcançou e perdeu, fugiu, eludiu-se. Nós vamos conseguir perfeita paz, nós vamos conseguir os nossos planos e vamos manter nossa paz e manter o sonho vivo, confiando nossas obras ao Senhor.